Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Bruno Jordão e no episódio de hoje nós vamos aprender como montar um programinha de cadastro de clientes. E para montar esse programa é necessário que você tenha assistido aos vídeos de lista, dicionário e funções, que são os elementos que a gente vai utilizar nesse projeto para a gente construir esse programa. Então fica comigo até o final do vídeo que você vai aprender como construir não só esse, como outros programas que virão. Roda a vinheta, produção. Então, pessoal, eu venho aqui para o cantinho para a gente começar a montar, a construir o nosso projeto de cadastro de cliente. Então, eu tenho aqui a pastinha, já com o arquivo, está na extensão do Jupyter Notebook. E se você não tem o Jupyter Notebook instalado no seu computador, eu vou deixar um card aqui em cima de um vídeo mostrando como você instala o Jupyter Notebook na sua máquina para você poder abrir esse arquivo. E lembrando também que esse arquivo ele vai estar disponível no meu GitHub e para você ter acesso é só você clicar no link aqui na descrição do vídeo. Então a gente vai abrir esse arquivo e para abrir esse arquivo a gente clica aqui em cima e digita o comando cmd. E aí esse comando cmd, ele abre o prompt de comando dentro da pasta. E aqui, já no prompt de comando, a gente coloca o comando Jupyter Notebook. E aí o Jupyter Notebook, ele vai abrir nessa pasta e vai mostrar o arquivo que está nessa pasta, que é o arquivo da aula de hoje. Então vamos abrir esse arquivo e aí nesse arquivo é onde a gente vai colocar a nossa codificação. E como eu falei, a gente vai fazer do zero. Então a gente vai criar esse simples cadastro de cliente e para a gente iniciar a gente vai criar uma função. E como a gente cria uma função? A gente coloca a palavra reservada def, e aí a gente coloca o nome dessa função. Nesse caso aqui eu vou colocar cadastrar cliente. Então, cadastrar underline cliente. Eu estou colocando underline para substituir o espaço. Por quê? Porque se eu deixasse ali o espaço, o programa ia dar erro. Então, estou colocando ali underline. E aqui eu coloco, abro e fecho parênteses, e nesse caso aqui, se por acaso aquela função tivesse que receber algum parâmetro, eu iria colocar aqui dentro do parênteses. Como essa função não vai receber parâmetro nenhum, eu deixo vazio. E aqui eu dou 2 pontos e dou Enter. Observe que o cursor ele está indentado. Por que ele está indentado? Porque agora qualquer código que eu colocar aqui nesse momento vai estar referenciado apenas à função. Então, nesse caso aqui, a gente vai fazer um cadastro bastante simples, somente contendo nome, idade e e-mail. Então, para isso, eu vou colocar 3 variáveis: nome, idade e e-mail. Se você quiser colocar mais variáveis, por exemplo, nacionalidade, profissão, gênero, é só você colocar mais variáveis ali. Então, cada variável vai receber o nome, a idade e o e-mail, respectivamente. Mas para receber isso, eu vou colocar um método chamado input. Input. O que esse método faz? Esse método ele cria uma caixinha para o usuário poder digitar. Então ele vai criar o input, eu abro e fecho parênteses, e aqui eu coloco o texto que eu quero que seja exibido para o usuário. Então, ó, digite o nome, 2 pontos e espaço. Então vai aparecer lá, digite o nome, e do lado vai ter uma caixinha onde o usuário vai digitar o nome. E quando ele der o Enter, o nome digitado vai para dentro dessa variável aqui, nesse caso, nome. Eu vou repetir isso tanto para a idade
quanto para o e-mail. Eu só vou substituir aqui, ó. Agora, ó, digite, eu não quero mais digite o nome, eu quero digite a idade. Então, ó, a idade. E aqui, ó, digite o e-mail. E-mail. Lembrando que a idade é um número. Então, tudo que a gente digita aqui pelo teclado, o programa ele entende que é uma string. E para a gente poder converter essa string em um número, então eu vou colocar aqui, ó, o método int. Então, abro parênteses e fecho parênteses. Ou seja, tudo que está aqui dentro, ó, que for digitado, ele vai ser convertido para inteiro e depois vai ser salvo aqui na variável idade. Feito isso, ele vai receber tanto o nome quanto a idade quanto o e-mail, eles vão receber aquilo que foi digitado. E agora eu quero que isso que foi digitado seja colocado em um dicionário. Então eu vou criar uma variável, que eu vou botar aqui, ó, cliente, ela vai receber quem? Um dicionário. Como é que a gente cria um dicionário? Abro e fecho chaves. E aqui dentro das chaves eu coloco a chave e o valor daquele meu dicionário. O que vão ser as chaves? Nome, idade, e-mail. E o que vão ser os valores? A variável nome, a variável idade, a variável e-mail. Então, como é que a gente coloca isso no dicionário? Abro e fecho aspas e coloco nome. Então, isso aqui é minha chave. 2 pontos. E quem vai ser o valor? A variável nome. Então, clica aqui, Ctrl C, Ctrl V. Vírgula. Agora eu vou colocar a segunda chave. Abro e fecho aspas. A minha segunda chave é idade. E o valor dessa chave? 2 pontos, a idade. Duplo clique, idade. Vírgula. A minha terceira chave, abre e fecho aspas, vai ser e-mail. E o valor, 2 pontos, a variável e-mail. Então, eu criei aqui um dicionário, e esse dicionário ele está sendo colocado na variável cliente. E aí agora, essa função, eu quero que ela me retorne esse cliente. Então, vem aqui, ó, dou Enter, return quem? O cliente. Então, toda vez que eu chamar essa função, eu vou colocar o nome, a idade e o e-mail. Esses valores vão vir aqui para o dicionário e esse dicionário vai ser salvo aqui na variável cliente e essa função vai retornar o cliente. Ou seja, aquele dicionário com o nome, a idade e o e-mail. Então, eu vou executar essa célula e pronto, já executei a célula, agora a gente vai dar continuidade no programa. A segunda parte do programa agora é fazer a nossa codificação para poder chamar essa função. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma lista, que eu vou dar o nome de lista, underline, clientes, e essa lista vai ser uma lista vazia. Por que vai ser uma lista vazia? Porque toda vez que eu cadastrar os clientes, vão ser adicionados nessa lista. Então, a princípio vai ser vazia, depois a gente vai ir acrescentando os clientes nessa lista. Então, eu criei essa lista vazia e agora eu vou colocar um loop infinito. Então, eu vou colocar aqui, ó, while true, 2 pontos. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que meu programa vai ficar funcionando de forma indefinida, através de um loop infinito. Agora eu vou colocar aqui a mensagem que eu quero que apareça para o usuário. Por exemplo, eu quero que apareça assim, ó. Digite 1 para cadastrar. Digite 2 para exibir os cadastros. Digite 3 para sair do programa. Eu quero fazer isso. As opções que eu vou utilizar aqui vão ser 1 para cadastrar, 2 para exibir o cadastro e 3 para sair. A princípio, só vou fazer
com essas três opções. Então, no primeiro momento, vou colocar para imprimir, é o nome do meu programa. Está aqui, ó, cadastro, deixa eu botar em maiúsculo, fica melhor. Cadastro de clientes, que é o nome do meu programa. E aqui agora eu vou colocar as opções para o meu programa. Então, ó, print, está aqui, ó, para cadastrar cliente. Enter. Print. 2. Exibir cliente. Epa, clientes. 3. Print. 3. Sair do programa. Vou botar também aqui maiúsculo. Pronto. Aqui eu coloquei para mostrar lá para o usuário. Se você digitar 1, vai cadastrar cliente. Se digitar 2, exibir cliente. Digitar 3, sair do programa. Então vai aparecer isso para o usuário. Agora eu vou criar uma função para receber a opção que o usuário digitar. Então eu vou botar aqui, ó, opcão. Eu não posso colocar C cedilha que o programa pode chiar. Então deixa o opcão, vai receber quem? Aquilo que o usuário digitar. Então é input, que é um método input, abro e fecho parênteses, e aqui eu coloco digite a opção desejada. 2 pontos. Toda opção que o usuário digitar, ele vai vir para opção, ou a variável opcão. Lembrando que o que ele vai digitar vai ser o número 1, 2, 3. Só que esse número, igual eu falei da idade aqui em cima, é uma string. Então nós temos que converter para o inteiro. Então vem aqui, ó, int, abre parênteses e fecho parênteses. Agora, o número que eu digitar, ele vai ser transformado em inteiro e vai ser colocado aqui na variável opção. Então, a partir de agora, eu vou fazer as comparações. Eu vou utilizar as condicionais. Ou seja, se aquilo que o cliente digitou for igual a 1, eu vou fazer o cadastro. Se for igual a 2, eu vou exibir o cliente. Se for igual a 3, eu vou sair do programa. Então, a gente vai colocar a condicional if. If opção ou opcão for igual a 1. Então, espaço aqui, 2 pontos. O que eu quero que aconteça quando a opção for igual a 1? Eu não quero cadastrar o cliente. Então, eu venho aqui, ó, dou Enter e chamo a função cadastrar cliente. Então, eu pego o nome da minha função aqui, como parênteses, coloca aqui, ó. Ele vai chamar quem? A função que eu criei. Lembrando que essa função, ela vai me retornar um valor, que é essa variável aqui. Então, eu tenho que pegar o que vai me retornar, o que essa função vai me retornar, eu tenho que colocar dentro de uma variável. Então, eu vou criar aqui uma variável chamada resp underline cliente. Vai receber quem? O cadastrar cliente. Por que eu coloquei resp cliente? Que é a resposta cliente. Então, eu vou chamar a função, ou seja, ela vai vir para cá, vai exibir, digite o nome, digite a idade, digite o e-mail, vai pegar tudo que foi digitado, vai colocar no dicionário, esse dicionário vai ser colocado nessa variável cliente, a função vai me retornar cliente, ou seja, ela vai me retornar esse dicionário aqui. Retornando esse dicionário ele vai vir para essa variável aqui. Agora, o que eu vou fazer com essa variável que recebeu o dicionário lá da função? Eu vou colocar dentro da lista. E como é que a gente adiciona elemento na lista? Então, vem aqui, ó, dou Enter, eu coloco a minha lista, deixa eu dar um duplo clique aqui, ó, a minha lista, ponto, e uso um método chamado append. Ou seja, esse método ele vai adicionando os elementos na lista. Abre e fecho parênteses. Como parâmetro, eu vou utilizar essa variável aqui, ó, resp cliente. Então, agora, ó, quando eu chamo essa função, ela vem para cá. Ao digitar o nome, a idade, o e-mail, é criado um dicionário. Esse dicionário,
ele retorna da função cadastrar cliente e vem para essa variável. Aí essa variável ela é utilizada como parâmetro do append, que ele vai ser adicionado na lista. Então, toda vez que eu chamar a função, eu vou cadastrar e vai ser adicionado nessa lista. E aí, para informar para o usuário que foi cadastrado, eu venho aqui e coloco um print, abre e fecha parênteses, e coloco aqui, ó, cliente foi adicionado com sucesso. Finaliza ali. Então, isso, se o usuário pressionar 1. Se ele pressionar 1, ele vem para cá. 1 é igual a 1? Sim. Aí ele executa todo esse trecho de código. Aí depois, e se não for 1? Se ele não digitar 1, digitar 2. Então, eu venho aqui, ó, else if, ou seja, se a opção dele agora for 2, deixa eu botar aqui, a opção agora dele for 2, o que eu quero que aconteça? Eu quero que seja exibido os clientes que foram cadastrados. E esses clientes que foram cadastrados, eles estão aonde? Na lista. E como é que a gente acessa os elementos da lista? Utilizando o laço for. O laço for, ele percorre todos os elementos da lista. Então, eu venho aqui, ó, for e in lista clientes. Ou seja, conforme o for ele faz o loop, ele percorre os elementos que estão dentro dessa lista. Se eu tiver 2 clientes cadastrados, ele vai, no primeiro loop, ele lê o primeiro cliente, no segundo loop, ele lê o segundo cliente. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer o quê? For e in lista cliente, 2 pontos. E aí eu dou um enter, e aí eu ponho print, vou printar quem? O i, ou seja, ele vai ler essa lista aqui, essa lista tem 2 dicionários. Cada dicionário é respectivo a um cliente. E esse dicionário tem o nome, a idade e o e-mail do cliente. Então, eu tenho 2 dicionários. Então, no primeiro loop, o primeiro elemento dessa lista, ele vem aqui para dentro do i. E agora eu estou printando esse i. Aí aparece um dicionário. No segundo loop, ele pega o segundo elemento do dicionário, que vem para esse i. Eu também estou imprimindo esse segundo dicionário. Então, eu vou ter ali 2 dicionários impressos. Feito isso, essa é a opção 2. Agora vamos para a opção 3. Elif, essa é a opção por o número 3. Opção, vou copiar aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. Agora, se for 3, eu quero que aconteça o quê? Eu quero que imprima print. Essa frase aqui, ó, o programa foi encerrado. Pronto. Você escolheu a opção 3, você escolheu a opção 3, aí opção 3 é igual a 3? Verdadeiro. O programa foi encerrado, e aí eu vou colocar aqui um break. Ou seja, ele vai interromper aquela lógica e vai sair do programa. Se o usuário digitar qualquer coisa além do 1, ou do 2, ou do 3, ou seja, se ele não digitar nenhum, nem 2, nem 3, eu vou colocar aqui, ó, um else. Se por acaso nenhuma das 3 opções aqui foram selecionadas, vai ser o else. O que eu quero que seja impresso no else? Eu quero que seja impresso um print de uma mensagem assim, ó, opção inválida. Ou seja, se ele pressionou qualquer teclado que não seja o 1, o 2 ou o 3, vai aparecer opção inválida. E aí a gente finaliza o nosso cadastro extremamente simples. Então vamos ver se esse programa ele está funcionando perfeitamente. E aí, à medida que eu vou botando para funcionar, eu vou explicando melhor ainda. Então, vem aqui, ó, Shift e Enter. Observe o que apareceu aqui, ó, cadastro de cliente. Foi o que eu coloquei aqui, ó. Esse while true, ele vai ficar exibindo toda a vida. Cadastro de cliente. Então, tá aqui, ó.
1 para cadastrar cliente, 2 para exibir cliente, 3 para sair do programa. Digite a opção desejada. É o que está aqui, ó. Digite a opção desejada. E apareceu uma caixinha onde a gente digita pelo teclado. Então, ó, eu vou botar aqui, a princípio eu vou colocar logo 3, para a gente sair do programa para ver se está funcionando. Observe que aqui, ó, está asterisco, ou seja, o programa está rodando de forma ininterrupta, ó, através do while true, tá toda a vida. Então, vou digitar aqui, ó, 3, vou dar Enter, olha lá, o programa foi encerrado, ou seja, eu cliquei 3, aí vem aqui, ó, opção 3, 3 é igual a 3? Sim, o programa foi encerrado. Break, se eu olhar aqui agora, ó, olha lá, 2, ele saiu do programa. Então vem aqui, ó, vou rodar de novo, ó, Shift e Enter, rodou de novo. Então tá aqui, ó, 1 cliente, 2 exibir cliente, 3 sair. Eu vou botar aqui o 2, ó, 2. Eu quero que exiba cliente. Tem um cliente cadastrado? Não. Então, ó, 2, opção, ó, apareceu aqui, ó, nada. Não tem nada aqui, ó. Voltou para quê? Para essa partezinha aqui, ó, cadastrar cliente, exibir e sair. Isso vai ficar aparecendo toda a vida, por causa do while true. Agora, então, eu vou cadastrar cliente. Então, eu vou vir aqui, aperto a opção 1, dou Enter. Quando eu dei o Enter, ó, esse 1 veio para cá, ó, opção 1. 1 é igual a 1? Sim. Se é igual a 1, eu chamo a minha função. Ó, o 1 chamou quem? Ó? Digite o nome, tá vendo aqui? Ó? O 1 digite o nome, ou seja, esse 1 aqui, ó, chamou minha função cadastrar cliente, ó. Digite o nome. Agora eu vou colocar meu nome aqui, ó, Bruno, dou Enter. Foi agora, ó, digite a idade, 45, Enter. Lembrando que eu digitei 45, ele se transformou no inteiro, tudo bem? E agora aqui, ó, idade, agora e-mail. Vou botar aqui, ó, bruno@gmail. E agora dou Enter, ó. Apareceu aqui, ó, cliente foi adicionado com sucesso. Então tá aqui, ó, cliente foi adicionado com sucesso. Ele sai dessa opção e volta aqui, cadastrar, cadastro de cliente. Novamente, ó, cadastro de cliente. Eu vou cadastrar mais um cliente. Então, ó, 1, Enter. Digite o nome. Vou botar aqui, João. Dou Enter, digite a idade. 30 anos. Dou Enter, João, @gmail. Dou Enter. Cliente foi adicionado com sucesso. Vou adicionar mais um cliente. Vou botar aqui o 1, tá aqui Maria. Nome Maria, 25 anos, Maria, @gmail. Dou Enter. Cliente foi adicionado com sucesso. Agora eu quero exibir esses clientes. Então, ó, eu vou digitar aqui o 2. Agora eu quero que exiba os clientes. 2, Enter. Olha lá, ó, ele está exibindo aqui, ó, o primeiro dicionário, que é do primeiro cliente, Bruno, o segundo cliente, que é o João, Maria. Ou seja, são os clientes que foram cadastrados. Então, nesse código agora, onde a gente está utilizando aquilo que a gente aprendeu, a gente montou um cadastro simples. Nos próximos vídeos, a gente vai estar melhorando esse sistema de cadastro. Aí eu vou estar colocando para alterar o cliente, vou estar colocando também para apagar o registro do cliente. Então aqui está exibindo o primeiro cliente, Bruno, o segundo cliente, que é o João, e o terceiro cliente, que é a Maria. Então, ó, são 3 dicionários que foram adicionados lá na lista. Então, nessa lista aqui, ó, a cada adição que eu faço, ou seja, quando eu digito 1, tudo que foi digitado aqui, ó, o dicionário, ele é adicionado na lista. E quando eu utilizo a opção 2, esse I, ele percorre toda a lista. Se você não estiver entendendo exatamente isso que eu estou falando aqui, do dicionário, da função, da lista, aqui no canal tem vídeos explicando detalhadamente cada estrutura que eu utilizei aqui. Então, dá uma olhada lá, isso vai facilitar o seu entendimento com relação a esse programa. Tá? Então, a gente conseguiu
fazer um sisteminha simples de cadastrar cliente e exibir cliente. Nos próximos vídeos, eu vou estar melhorando esse programa, colocando para apagar, para atualizar, enfim, a gente vai estar melhorando esse programa. Lembrando mais uma vez que esse material ele vai estar disponível no meu GitHub, e se você quiser ter acesso, é só você clicar no link na descrição do vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, e se você quiser me ajudar e puder me ajudar, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações quando eu postar novos vídeos, dê o seu like, compartilhe esse vídeo com as pessoas que querem aprender a programar, deixe seus comentários aqui embaixo caso você tenha alguma dúvida no que eu fiz aqui. Eu não entendi a função, não entendi esse while true. Qualquer dúvida que você tenha, deixe aqui nos comentários que eu vou estar lendo e eu vou estar te respondendo na medida do possível. Tá? Muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo aqui até o final. Fiquem com Deus e até a próxima.